Boa tarde. Então, hoje a gente está aqui nos pés dessa árvore centenária para falar do tal do coeficiente de infiltração. Primeira vez que eu li o nome desse bicho aí, chegou a dar um frio no espinhaço. Pensei, barbaridade. Esse negócio aí deve ser difícil com esse nome aí, né? Mas como eu sou teimoso, dei mais uma lida, busquei um pouquinho mais e vi que esse negócio aí, que esse trem é bom, muito útil pra gente usar no nosso dia a dia, principalmente nas curvas em nível. Bom, vocês lembram que a gente achou lá o tempo de infiltração? A gente fez aquele buraco lá de 30 por 30 centímetros por 30 de profundidade, colocamos uma régua e ele levou 8 minutos para baixar 1 centímetro na régua. Depois de mais de 24 horas, quando o solo já estava encharcado. Não vamos colocar a expressão saturado, porque para vocês não ficar saturado nos meus vídeos também. Mas, bom, e com esse tempo de infiltração, nós vamos achar o coeficiente de infiltração. Para isso nós temos uma tabela, que é essa aqui, ó. Coeficiente de infiltração igual a 490 dividido pelo tempo, né? No nosso caso 8 mais 2,5. Depois eu vou estar disponibilizando essa tabela, assim como as outras, a outra que vai ter mais adiante e junto com essas contas também. Então, a gente fez a conta aí e deu 46,66 e o resultado é em litro por metro quadrado por dia. Isso quer dizer na prática que nosso solo aqui, a partir desse teste, a gente comprovou que ele absorve 46,66 litro por metro quadrado por dia. Ele consegue absorver muito bem essa quantidade de litros. Então, em uma chuva de 47 milímetros, 45 a 47 milímetros, o solo absorveria todo muito bem. Nós vimos lá, na área, entre uma curva e outra, que são 60 metros quadrados. Então, esses 60 metros quadrados vezes 46,66 que foi o nosso coeficiente de infiltração, nos dá um resultado de 2.800 litros. Esses 60 metros quadrados que estão localizados acima da curva, entre uma curva e outra, que são uma medida de 3 por 20, 3 de largura por 20 de comprimento. Esse 60 metros quadrados absorve 2.600 litros, 2.800 litros, tranquilo. Em uma chuva de 46 milímetros, ele absorve muito bem. Mas como a gente viu, como a gente buscou lá
na Wikipédia a precipitação máxima em 24 horas na nossa cidade e estava lá dizendo que já chegou a 101 milímetros em 24 horas. E 101 milímetros em 24 horas quer dizer, como a gente viu lá na aula do pluviômetro, que é 101 litros por metro quadrado em 24 horas. Então aí nós vamos trabalhar com 110 milímetros em 24 horas por metro quadrado. Então 110 milímetros vezes 110 milímetros por metro quadrado. Como nós temos 60, 110 vezes 60 vai dar 6.600 litros de água que vão cair nessas 24 horas aí, supondo esse dia de maior chuva durante um ano. Durante o ano. O dia que choveu mais. 6.600 litros d'água. 2.800 litros d'água o solo acima da curva vai absorver. Os outros 3.800 litros, que aí a gente diminuiu 6.600 por diminuído de 2.800, os outros 3.800 litros, a curva em nível vai ter que absorver. E para a curva em nível absorver esses 3.800 litros, que largura essa curva vai ter que ter e que profundidade essa curva vai ter que ter. Porque o comprimento a gente não consegue mexer, é 20 metros, ponto. Agora nós vamos ter que mexer na largura e na profundidade dessa curva. Como ela estava 10 por 15, ela absorveria somente 300 litros d'água, muito pouco. Então nós temos que aprofundar ela. Eu fiz a conta de 45 de largura por 45 centímetros de profundidade por 20 metros, que é aquela conta que a gente fez lá na capacidade máxima da água na curva, vezes 1.000, né? Porque 1 metro cúbico tem 1.000 litros de água. Lembrando que a conta tem que ser toda em metro, né? Então deu 4.000 litros. Restou 200 litros como uma margem de segurança, né? Então, nessa medida de curva, de 45 de largura por 45 de profundidade, absorveria muito bem uma chuva de 110 milímetros acumulado em 24 horas. Então essa foi o final, né, a nossa medição da curva para não arrombar. Lembrando que o meu índice aqui deu 46,66. Se ele fosse menor, se fosse um índice aproximado de 20, eu estaria preocupado. No meu caso, eu vou ter só que cavar um pouquinho mais nessa curva. Mas se fosse menor, eu ia ter que cavar muito mais, aí já ia ficar um buraco muito grande. Ou eu teria que aproximar. No caso, eu tenho 3 metros de uma curva para outra aqui, onde eu fiz o cálculo. Teria que ser de 1,5 por 1,5. De 1,5 em 1,5, duas curvas. Ou eu fazer a questão como terraço, né? Fazer mais longe, fazer no espaçamento do terraço, aquele espaçamento entre os terraços. E
e colocar, abrir um buraco muito mais fundo, né? Porque aí a gente tem que ver que a área acima da curva vai ser muito maior também, muito mais metro quadrado acima da curva. A gente tendo que cavar um buraco muito maior, com a necessidade de maquinário pesado, né? Eu prefiro aqui fazer mais curva, mas fazer na pazinha, na enxadinha, ou até no aradinho tração animal, no máximo um tratorito, mas não mexer com máquina pesada, mas isso é uma opinião minha. Claro que essa máquina pesada vai trazer um benefício à propriedade, com a absorção de toda essa água da chuva, que vai favorecer as nascentes, que vai favorecer as plantas, que vai nos favorecer principalmente, porque onde não tem a gente não tem uma cisterna, a gente quer aproveitar bastante essa água perto da casa, né? Porque tem os telhados e tal. Então, é por aí. Findamos hoje. Acho que gravamos 3 ou 4 vídeos até chegar nesse aí que acho que deu certo. Que a gente vai falando, vai confundindo metro com milímetro, com litro, com lá o que, confunde. Mas acho que ficou bem clarinho. E eu vou colocar as fórmulas aí, vou disponibilizar essa fórmula, disponibilizar essas tabelas, disponibilizar uns exemplos de conta aqui. E é isso. Então tá? Uma boa tarde a todos.